Você que está assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo. Seja muito bem-vindo aí para o nosso podcast, mais uma edição do nosso querido ADM 360. E hoje estamos aqui com a nossa professora Adriana Martelo Valero. Muito obrigado, professora, por ter topado o convite aqui. Eu que agradeço, Daniel. Um prazer imenso estar aqui com você e principalmente para falar de uma coisa que a gente ama tanto, né? Que é nosso trabalho, que é a administração. Estou super animada aí para o nosso papo. Isso aí. Aqui a gente sempre começa, assim, professora, a gente sempre começa contextualizando o pessoal com o convidado, né? Então eu queria que a senhora falasse, a gente vai passar um pouquinho pela sua trajetória, né? Por que a senhora resolveu entrar no mundo da administração? De onde que veio? Se já tinha alguma coisa na família? Como é que veio esse desejo, essa vocação aí de estar nesse mundo? Rapaz, você sabe que eu nem imaginava que eu tinha essa vocação, né? Mas eu não venho de uma família de empreendedores, nem de administradores. Na verdade, na minha família, eu sou a mais velha, então os meus pais não tinham, né? Que agora eles faleceram, mas não tinham ensino superior. Mas essa vontade surgiu porque o meu pai era bancário e eu vivia meio grudada nele, vendo aquela coisa da papelada, e eu sempre gostei, assim, um pouco dessa parte de escritório, não vou dizer burocracia, mas essa parte organização. Então, acho que eu vivendo ali naquele contexto dele, vendo o que ele fazia, um pouco assim, já me instigou, né? Eu lembro muito, quando eu era bem pequenininha, eu fazia, tipo, máquina de escrever com um papel. Eu enrolava uma folha e já ficava fingindo que eu estava escrevendo, né? Antigamente tinha máquina de escrever, né? Então, hoje em dia não tem mais. Mas não foi realmente uma coisa assim, eu sonhava em fazer, mas eu acho que me descobri na administração. E na cidade em que eu morava era um curso assim que era muito falado, o pessoal comentava bastante, né, do dinamismo, e aí eu resolvi cursar administração e estou nessa carreira aí já há mais de 30 anos, com muito gosto, com muito amor, e é o que eu realmente... Isso que é legal, né? Eu não tinha certeza, mas depois, quando comecei a trabalhar, também identifiquei a minha área de interesse, que a gente pode falar disso, e depois disso eu estou feliz, né? Isso que importa. Não, realmente, um curso, eu sempre comento, né? É um curso muito amplo, assim, nessa área, assim, né? E é muito fácil a gente se identificar com alguma coisa, assim, porque alguma coisa a gente gosta. É impossível as pessoas passarem pelo curso de administração e não... Alguma coisa eu imagino que toca elas, né? Elas se encontram, né? Eu queria saber como foi no seu caso aí. Eu acho que foi gestão de pessoas, o seu primeiro contato? A senhora já quis ir para a área acadêmica? Como foi esse primeiro contato, assim? Tá, então assim, ó, eu me formei há muitos anos atrás, né? Não vamos nem falar ano aqui, mas eu fiz uma especialização em gestão de pessoas, no entanto, eu atuava na área financeira. Então, eu comecei na área financeira, trabalhando, depois eu fiz a especialização e descobri essa área de gestão de pessoas, que na época, na minha faculdade, essa disciplina nem tinha muito destaque. Então, foi na pós que eu senti esse interesse. Mas, como eu estava na área financeira na época, assim, também da pós, eu fui fazer um mestrado em economia, olha só. Então, eu sou administradora, especialista em gestão de pessoas, mestrado em economia do meio ambiente pela UNB. E nesse período do mestrado, eu já estava dando aula, né? Mas eu migrei para a área de gestão de pessoas. Então, assim, só para quem está nos ouvindo entender um pouquinho, que a minha carreira... E eu acho que essa é a pegada da administração, eu sempre tive uma carreira que a gente fala carreira em Y, ou carreira slash, quer dizer o quê? A gente não precisa ser uma coisa ou outra, né? Então, eu posso ser uma coisa e outra, e outra, e outra. Então, foi assim, logo que eu saí da graduação, eu tive uma oportunidade na própria instituição que eu estudava, de ser professora lá. Inclusive, fui convidada por um professor, já deixo a dica para o pessoal, ser um bom aluno, se interessar, ter esse network interno também pode te abrir muitas portas, né? Então, o próprio professor me convidou para ficar na instituição,
Comecei a dar aula, já fiz a pós emendado, depois fiz o mestrado porque eu já estava dando aula. Paralelamente, eu trabalhava numa grande indústria nacional, eu trabalhava na Sadia na época, atuando na área financeira. E aí, depois da pós, aí, estando nessa empresa, teve uma vaga para gestão de pessoas e eu fui trabalhar na gestão de pessoas, bem de baixo. Eu era auxiliar, eu cuidava de coisas que nem existem mais, que são currículos de papel, recrutamento e seleção no papel, né? O tanto que evoluiu essa área. Então, foi assim a minha carreira, começando em finanças, aí migrando para a área de gestão de pessoas, atuando na empresa e na academia. E assim a minha carreira foi se desenvolvendo, mas esse aí foi só o começo. Não, exatamente, eu penso a mesma coisa, né? Porque uma coisa não anula a outra, né? Os conhecimentos, eles sempre se somam, assim, né? Então, por exemplo, até uma pergunta que eu queria fazer, é uma pergunta que eu ia fazer até na palestra, né? Contextualizando que está assistindo, eu já presenciei uma palestra da professora na UEMP, que é o seguinte, né? Na minha cabeça, são duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas às vezes eu queria saber da senhora se tem ou não tem, e como que isso funciona dentro da cabeça da senhora, né? Que a palestra, pelo que eu entendi, a senhora entende muito sobre a questão da inteligência artificial, né? Pô, das pessoas para o que não são pessoas, como é que junta uma coisa na outra, assim, como é que essas coisas estão ligadas, professora? Então, eu acho que isso está muito conectado, Daniel, à vontade de aprender, sabe? Então, eu sempre fui muito curiosa e na minha área de atuação, eu sempre acompanhei o que está acontecendo no mercado. Porque a gente não pode deixar de fazer isso se a gente quiser se manter, né, interessante para o mercado, e também essa questão de eu gostar muito de estudar. Eu acho que tudo isso fica muito em conjunto, né? E aí, dentro dessa minha área de atuação, e principalmente porque eu estou na academia, quando surge a inteligência artificial, me surgiu também o interesse de estudar sobre isso. E dentro desse interesse, como que eu poderia aplicar isso? Mas, digamos assim, o grande despertar para mim foi uma imersão que eu fiz no Vale do Silício, que eu contei lá na palestra, sendo que quando eu fechei essa imersão, eu não tinha noção do que eu ia ver lá, tá? E quando eu cheguei, e várias empresas que eu visitei, foi bem naquele... Isso foi em fevereiro de 2024, então foi um momento que a inteligência artificial estava assim, muito em voga, e lá no Vale do Silício as coisas borbulhando. Tanto é que hoje lá já mudou muita coisa da época que eu fui. Você vê que interessante, né? Do tanto que o lugar é dinâmico. E quando eu estive lá e presenciando essa ebulição da inteligência artificial, eu voltei com muitos insights. Então, eu falo que tudo que a gente faz para aprender abre muito a nossa mente. E esses momentos que a gente tira para fazer um curso, para ir num congresso, para assistir uma palestra, são esses momentos que a gente tem os grandes insights. Então, eu lá imersa, eu fui sozinha, não fui com o marido, não fui com a amiga, eu falei, quero ir sozinha, eu estou no foco, né? É igual essa semana eu estou num evento e estou sozinha e o meu foco é aprendizado, já tive um monte de insight, já fiz reunião com um monte de gente, já estou criando coisa nova. Então, né, para pegar o gancho da tua pergunta, é isso, é o que a gente chama de lifelong learning. Eu não preciso ficar preso só na minha área de conhecimento, e dentro da minha área de conhecimento eu posso expandir. Então, contextualizando a história, estando no Vale do Silício, aprendendo bastante, vários insights, fiz muito networking, e quando eu voltei, eu falei, tá, o que eu vou fazer com isso? Que é outra coisa. Então, veja, eu aprendo algo, quando a gente aprende, você pode decidir guardar só para você ou fazer alguma coisa com isso. Quando eu resolvo fazer alguma coisa com isso, nós, administradores, temos um ponto muito positivo, que é fazer o planejamento. Vou planejar isso, o que eu vou fazer, que objetivo eu quero alcançar, que efeito isso vai dar para mim, qual é o resultado. E aí eu montei um MBA de administração e negócios, porque quando eu montei esse MBA, no Brasil não tinha nenhum ainda. E depois isso explodiu, já tem um monte, né? E quando eu montei foi um desafio até encontrar professores, e eu encontrei professores ótimos, e aí fiz parcerias com esses professores também, e muito do que eu trago hoje de inteligência artificial eu desenvolvo com os meus parceiros,
porque eu não sou expert em tecnologia e nem em IA. O que eu tento levar da IA para o meu trabalho, agora vindo bem para o meu contexto dessa gestão de pessoas com inteligência artificial, é eu usar a inteligência artificial dentro do meu trabalho de docência e de consultoria. Então, eu uso diversas ferramentas, eu conto para os meus clientes as ferramentas, eu dou mentoria para líderes e aí eu conto para eles como que a gente, usando a inteligência artificial de uma forma planejada, com ética, você consegue fazer um melhor uso do teu tempo, ou seja, um ganho de tempo estratégico hoje para o líder. Então, é tudo isso que a gente consegue englobar no trabalho. Quer dizer, sempre que surge algo novo, a gente tentar entender como eu encaixo aquilo na minha profissão, no meu dia a dia de trabalho, e principalmente, eu acho que isso é fundamental, como eu posso tirar vantagem disso? Vantagem no bom sentido. Como eu posso fazer virar um negócio? Como eu posso fazer virar uma ideia? Como eu posso oferecer um serviço relacionado a isso? Porque se a gente não se preocupa, provavelmente a gente fique ultrapassado no sentido de não ficar interessante, né? Então, é dentro disso que eu uso hoje. A inteligência artificial hoje, para mim, ela é uma ferramenta que agrega mais na minha área de conhecimento, que não é só a gestão de pessoas, mas é a gestão em geral. É a gestão, é a liderança, é a administração e é a gestão de pessoas também. Não sei se ficou claro para essa explicação aí, né? Isso. Não, você tem que... Então, que eu falei, eu achei uma frase muito bonita que eu formulei num episódio anterior aí, que eu falei assim, né? A gente não tem que eu já fiz todo o episódio, eu comento isso, quem assiste toda vez deve estar... Não aguenta mais ouvir eu falar disso, né? Que eu venho da engenharia, né? Eu já fiz, não terminei a engenharia, e lá tinha laboratório de química, laboratório de física, laboratório até de materiais de construção. E uma frase que eu achei que foi bonita, que eu falei, foi assim, né? A gente não tem laboratório nesse formato. Nosso laboratório é o mundo, né? Então a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? Realmente faz todo sentido mesmo. Mas eu ia perguntar também, nossa, eu estava ensaiando para essa pergunta que eu ia fazer, né? Que também eu queria desdobrar, né? Lá na hora da palestra, assim, que era como é que foi essa experiência lá no Vale do Silício? Como é que chega esse convite? A senhora já conhecia alguma coisa? A senhora tem contatos lá? Como que qualquer um pode ir lá? Tem que ser convidado? Como é que funciona isso aí? Eu não sei como é que funciona. Isso é bem legal a gente falar, porque as pessoas podem até entender que isso é possível, né? Foi assim, quando eu fui a convite de uma escola, que eu fiz um outro curso de gestão, né, de governança corporativa, e eles juntaram um grupo do Brasil para fazer essa imersão que eles chamaram, né? E é interessante também o tanto que a gente vê que as coisas, elas explodem rápido. Quando eu voltei de lá, eu acho que porque eu já tinha vivido a experiência, e a internet é uma coisa interessante, que quando você começa a postar ou pesquisar, começa a chegar um monte de coisa para você, né? E começou a chegar um monte para mim de empresas que fazem a mesma coisa, tá? Então, quem tem interesse, pode pesquisar. Imersão no Vale do Silício, vai aparecer várias oportunidades para vocês fazerem, né? Na universidade que eu trabalho, que é a PUC, Paraná, a gente está montando um grupo para levar, para fazer uma imersão. Várias empresas oferecem. Então, como que as empresas oferecem? Por meio de networking que essas empresas têm lá, agendam as visitas e a gente vai visitar as empresas. Por outro lado, também tem a sede, por exemplo, dessa empresa que levou a gente, que os palestrantes vêm lá. Então, por exemplo, vamos assistir uma palestra do professor Gary Bowles, que é o professor da Singularity University. Vamos assistir uma palestra de um cara da NASA. Então, eles trazem os palestrantes até esse local e a gente começa a aprender sobre vários assuntos, né? Então, bem com foco na tua pergunta, se vocês pesquisarem no Google, imersão no Vale do Silício, vocês vão ter uma lista de empresas que oferecem esse serviço, você compra um pacote, e aí nesse pacote, uma sugestão que eu dou, olhe, verifique bem qual é o
o planejamento, né, dessa viagem, e dentro desse planejamento, o que tem? Visitas nas empresas, palestras com especialistas, tem empresas que oferecem, que foi tipo a imersão que eu fui, de você participar de um desafio de empreendedorismo, por exemplo, na semana que eu fui, a gente criou uma startup, a gente montou grupos, cada grupo criou uma startup, teve uma competição, daí o grupo que ganhou um prêmio da Apple. Então, as empresas, elas têm diversas configurações, tá? Aí tem empresa que sai o grupo todo junto e vai, e tem outras empresas que não, cada um vai por sua conta, que foi o meu caso. Eu saí sozinha, fui para lá, e lá eu encontrei diversas pessoas do mundo todo. Tem empresas do Brasil que já fazem um grupo, e as pessoas saem do Brasil e vão para lá, né? E aí vocês olharem também, gente, a questão dos custos, né? Tem empresas que você faz a imersão e você paga só pelo pacote lá das visitas e das palestras e paga separado, hospedagem, a viagem, alimentação. E tem outras empresas que colocam tudo isso no pacote. Passagem, hospedagem, alimentação, as visitas, as palestras, né? Então, isso aí, hoje em dia tem muitas, e aí vocês podem realmente encontrar aí diversas que oferecem. E o que é legal, você ganha um certificado, então você, de repente, se você fizer, que for uma parceria com a universidade, por exemplo, você sai com o certificado da universidade. Então, tem diversas maneiras, né? Eu já fiz 2 imersões dessas, tá? A primeira eu fiz em Boston, Massachusetts, Cambridge e Boston, e foi uma parceria com o Sebrae. Então, assim, não sei, o Sebrae de vários estados fazem, e também o Sebrae Nacional, às vezes tem alguma campanha, e eles fazem essas viagens, que se chama viagens técnicas de imersão. E nessa que eu fiz pelo Sebrae, eles levaram professores do Brasil inteiro para conhecer 14 instituições de ensino de empreendedorismo na região ali de Cambridge e de Boston. Então, assim, são várias possibilidades e que, se vocês se planejarem, se vocês realmente estruturarem, é super possível ir, sabe? E é muito interessante, eu falo que é um aprendizado sem igual. Laboratório, igual você falou, é um super laboratório. É interessante ouvir isso, né? Porque, por exemplo, eu não sei como que é a realidade da senhora em Londrina, né? Em Londrina, PUC de Londrina, a senhora tá, né? Mas, por exemplo, aqui eu enxergo, na minha percepção, assim, né, que as pessoas, elas não ousam. Tem pessoas que saem, vão para os... Tem gente da nossa região aqui para o Brasil inteiro, mas tem muita gente, assim, que se contém... Não que está errado, longe disso, mas de ficar nos negócios locais, pequenos, assim, né? O nosso curso, ele é tão amplo, né? A gente fala... Já até me corrigiram já esses tempos aqui, né? Que a gente fala empresas, né? A gente tem que trabalhar numa empresa. Não, a gente tem que trabalhar em organizações, não é mesmo, professor? Que incluem empresas ou não. Então, as pessoas não aproveitam todo esse leque, assim, né? E o mundo, o céu é o limite, literalmente, né? Não sei como que é, na realidade, a senhora enxerga isso. Se é uma coisa geracional, se é um negócio local, como que é aí na universidade da senhora? É muito parecido, viu? É igual você falou, o mundo é muito vasto, né? Eu acho que isso é importante para a carreira. Eu planejo, a cada 2 anos, uma saída internacional. Lógico que isso tudo depende de como vão estar minhas finanças, né? A gente tem que ser bem realista. Hoje, por exemplo, com o dólar e o euro, o preço que está, o valor que está, né? Eu tinha programado, por exemplo, ano que vem, fazer a minha próxima, que já vai fazer 2 anos, e agora, com a situação da moeda, você tem que reavaliar. Mas aí, voltando no que eu tinha falado, eu acho que a gente nem precisa ir tão longe. Às vezes, você sai daí, né? Você sai de Cornélio e você vai a Londrina, você vai numa cidade vizinha, ou você vem a Curitiba, ou você vai a São Paulo, ou você vai a Brasília, você sempre vai ter uma visão diferente. Você vai sempre ampliar o seu olhar de mundo, né? E você vai interagir com pessoas diferentes, você vai ouvir outras ideias. Então, acho que a gente aproveitar. Eu vejo que essa postura de ficar mais parado é bem comum, e a gente fica meio na inércia.
e a gente se envolve muito no operacional, no nosso dia a dia, e acaba não planejando. Um outro aspecto que eu vejo, e aí não é uma crítica, tá? Acho que isso aí vai de cada pessoa, é que a pessoa não quer aproveitar o período de férias para estudar, por exemplo. E foi o que eu fiz. Eu peguei as minhas férias, não tinha nada a ver com o meu trabalho, peguei uma parte dessas férias e fui lá estudar. Fiquei quase meu período todo de férias, 20 dias. Então, a gente tem que fazer algumas trocas. E aí vai depender do momento de vida de cada um. Eu não quero isso, para mim isso aí não dá, beleza. E outra coisa que eu já vou emendar falando disso, né, dessa questão do nosso tempo, que a gente investe nesse conhecimento, ou até que a gente investe em desenvolver melhor o meu trabalho. Eu tive um CEO, um gestor, que ele é meu guru até hoje ele está na Austrália, é um cara sensacional, e uma vez ele me disse assim, ele falou, porque ele me chamou e ele tinha recém entrado na empresa, ele trabalhava na Siemens, veio para a empresa que eu trabalhava, e ele falou, Adriana, me conta um pouco a tua vida, e eu comecei a falar que eu dava aula à noite, e eu trabalhava de dia na empresa e dava aula à noite, né? E ele me falou uma frase que me marcou muito, viu, Daniel? Ele falou assim, ó, Adriana, as estrelas brilham à noite. Ele falou, nunca você vai ter um destaque muito grande trabalhando nas suas 6 horas de trabalho, 8 horas de trabalho. E aqui, gente, vocês não pensem, tipo assim, lá vem a workaholic, eu sou muito chamada disso, né? Já vem a doida ficar me falando que eu tenho que só trabalhar. Não é isso. Eu tenho lazer, eu tenho família, eu tenho minha casa, eu faço minhas viagens, eu me divirto. Mas é pensar que você só ficar no trivial vai ser muito difícil, talvez, ou você encontrar algo que vai te brilhar os olhos, né? Ou você realmente se destacar naquilo que você faz. Então, hoje, nesse dinamismo que a gente vive, é muito difícil a gente ficar só dentro de uma caixinha. Então, procurem sair, procurem essas imersões, né? Tentem montar um grupo olha, se montar um grupo de uma universidade com 12 alunos dispostos a fazer uma imersão dessa, o custo fica muito mais baixo do que você comprar por uma empresa. Dá para fazer tudo. Você me perguntou, você tem networking lá? Sim. Hoje, se eu quiser visitar lá, eu já tenho os contatos. E uma coisa muito legal, para quem está nos ouvindo, você, Daniel, que está aí envolvido muito nessa questão de networking também, a grande maioria são brasileiros. Olha que legal. Você pode ir para o Vale do Silício hoje e nas palestras que você for ouvir, dependendo com quem você fizer contato, você não precisa nem falar inglês, né? E não estou defendendo que a gente não tem que falar, a gente precisa falar porque você vai chegar lá, vai ter que se comunicar pelo menos no aeroporto, nos restaurantes e tal. Mas é muito interessante, né? Então, de 100% das visitas, palestras que eu estive lá, de 100%, 70% foram contatos com brasileiros que estão nessas empresas e que vieram falar para a gente sobre como chegou lá, qual o conhecimento, o que ele estava fazendo. Então, da Apple foi brasileiro, Circuit Launch brasileiro, da NASA foi brasileiro, tá? A diretora da Google brasileira, Andréa Doria, uma mulher sensacional, que estava no comando lá da parte, né, comercial da Google. Então, assim, e o brasileiro lá, ele é muito bem visto, porque ele é uma pessoa considerada também um super trabalhador, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que sair da caixinha. Eu estou aproveitando enquanto eu estou no gás ainda, imagino vocês, né? Com essa energia toda, super jovens, vocês têm que sair, gente. Vamos tirar essa âncora do pé aí, bora viajar o mundo, viajar o Brasil, né? Eu conheço todos os estados brasileiros por causa do meu trabalho, e sempre aproveitei isso também. Fui fazer um trabalho em algum lugar, bora fazer um turismo, fica um dia a mais, conhece a cultura, tenta se interessar por aquela região, o que tem ali de interessante, e aí a gente vai aumentando essa bagagem cultural, essa bagagem de
de conversa que a gente tem, que é tão bacana, né? Conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes. Eu amo. Legal, legal demais. Eu queria saber, como que é a experiência que a senhora também coordena, né? Coordena além da pós, né, do MBA, coordena a graduação em administração também, a senhora coordena, né? Queria saber como que é a experiência, assim, o que faz um coordenador, muitas vezes a gente nem sabe, né? E o curso que a senhora está sob os cuidados da senhora, eu queria entender as realidades, assim, queria saber como que está estruturado aí o curso da PUC aí. Muito legal a pergunta, porque muita gente fala assim, além de ser coordenadora, você também trabalha, né? Então, assim, a coordenação de curso, ela nada mais é do que um cargo de gestão, né? Então, começando por o aspecto de liderança, né? Eu estou na liderança e eu tenho aproximadamente aí 12 professores sob o meu comando, sendo que ali 8 são do curso de ADM mesmo, né? Mais 4 de outros cursos que estão ali dando aula para a gente. O escopo do trabalho vai desde um planejamento geral do curso, que aí, na pegada da administração, como a gente tem o conhecimento, o que eu faço no curso de administração? O planejamento do curso, a gente tem as metas ali do nosso curso para cumprir, que vai desde captação, ou seja, quantos alunos eu quero trazer para o meu curso, que eu preciso atrair, índices de qualidade, qualidade no ensino, qualidade no atendimento ali do curso, questões acadêmicas aí, contato com professores, uma matriz curricular que seja atualizada. Então, o coordenador tem que pensar nisso também, tá? O que eu vou oferecer para o aluno? Na administração, por exemplo, na PUC, eu reviso a matriz, né, junto com os professores, no mínimo a cada 3 anos. Não pode ter uma matriz que alguns chamam de grade, né, que é a matriz curricular de todas as disciplinas. A administração a gente não pode deixar de atualizar. Então, o coordenador também cuida disso, atendimentos aos estudantes. Hoje eu tenho mais de 200 estudantes lá no curso de administração, e desses 200, eu brinco, eu falo assim, todo mundo tem meu WhatsApp, todo mundo pode me mandar mensagem, e aí é resolver problema. O coordenador, ele é um resolvedor de problema. O coordenador é aquele que fala não para algumas coisas também, porque a gente segue normativas institucionais, a gente ajuda a elaborar essas normativas, a gente segue também os requisitos do MEC para o nosso curso de administração, isso é super importante, né? O curso de administração recentemente teve suas diretrizes curriculares nacionais atualizadas, então as instituições de ensino tiveram até o ano de 2025 para se atualizar, tá? E nós da PUC lá em 2023 já estávamos com ela atualizada. Então, quando saiu, a gente já trabalhou nisso. É porque vocês são isso ou aquilo? Não, é porque a gente trabalha como administrador, a gente trabalha planejado. Eu brinco com a minha equipe, eu falo assim, se a gente ensina isso, eu brinco não, porque isso é sério, né? Se a gente ensina os alunos a fazerem, nós somos os primeiros que temos que fazer. Então, a gente tem que ter um planejamento muito claro. Então, uma outra coisa que o coordenador faz é acompanhar o desempenho dos professores. Então, na PUC, a gente tem a avaliação dos docentes a cada 6 meses, o estudante avalia o docente e eu avalio o docente também. E depois dessas avaliações, eu faço reuniões de feedback individual. Os professores que têm notas, digamos, abaixo do que a gente requer de qualidade, daí eu peço para esse professor, ele monta um plano de ação de melhoria, aí com isso eu acompanho esse plano de ação com ele e ele vai melhorando a sua performance com a turma, né? Os nossos alunos da PUC Paraná ali do Campus Londrina, eles já estão numa maturidade que eles conseguem avaliar hoje um professor, por exemplo, sem serem ofensivos, eles já conseguem falar o que eles gostariam que o professor trouxesse como contribuição. E com isso, Dani, a gente vai crescendo o curso. O movimento é muito interessante, né? Eu estou há 10 anos na coordenação, tá? Hoje, a gente tem o índice de qualidade do ensino, que a PUC-MED, que é o IQE, a nota é de 1 a 10. O nosso curso de ADM tem nota 9,2 de IQE agora no ano de 2025. Tem o professor com nota IQE 9,7, quer dizer, o cara está quase com 10, né?
Nós temos ENAD 5, que é a nota máxima no ENAD. Nossa, Adriana, como é que surgiu esse ENAD 5? De um planejamento de ano a ano, ações ENAD, não é aquela... Tem ENAD esse ano, vão fazer aula de revisão. Não, ENAD é para sempre. O estudante entende o que é o ENAD, como que é a participação dele nisso, qual a responsabilidade dele, qual a responsabilidade da instituição. Então, isso o coordenador cuida também, né? Além disso, a gente faz a pesquisa de NPS, que é o Net Promoter Score, que é a satisfação do cliente, né? E o curso de ADM agora, no meio do ano, eu quase desmaiei na hora que eu vi o resultado, mas a gente teve um NPS de 100. 100 é a nota máxima, né? Mas eu atrelo esse resultado a professores muito capacitados e abertos, tipo, o nosso aluno, ele tem condições de falar com qualquer professor, colocar a dificuldade dele, e eu atrelo também a essa qualidade que a gente busca, que é muito forte, né? Além de tudo isso que eu falei, eu, como coordenadora de curso, participo de todos os órgãos institucionais de qualidade do ensino. Por exemplo, essa semana eu estou numa imersão aqui em Curitiba, que é a nossa sede da PUC-Paraná, fazendo treinamento de quê? Inteligência artificial e educação, né? Então, aqui a gente tem um centro de realidade estendida, que a gente estuda aqui, sempre a cada semestre temos cursos, e aí a gente teve professores do Canadá, dos Estados Unidos, do México, aqui do Brasil, e discutindo esses assuntos. Então, o que o coordenador faz? Ele, não só eu que venho, tá? Alguns professores também vêm, mas aí eu venho e depois eu dissemino isso para a minha equipe. No campus, né, tem professores responsáveis por disseminar para outros professores. Então, a gente cuida também de levar essas informações. Além disso, fazer reuniões periódicas com o time. E, além disso, eu dou aula das minhas disciplinas e eu coordeno também o trabalho de conclusão de curso, crio os eventos do curso, invento muita doideira e assim, fiz um resumo, né, do que a gente faz na coordenação de curso. Então, é uma gestão, assim, é uma empresa, né? Eu tenho ali uma empresa para gerir, eu tenho meu orçamento também, isso é importante falar, eu tenho o orçamento do curso, eu tenho meu budget, então, assim, eu tenho ali quanto eu tenho que captar, quanto eu vou arrecadar, quanto eu posso gastar. Então, é uma mini empresa, dessa mini empresa eu tenho meus 200 clientes ali, e um mercado para explorar, e as normativas para seguir, né? E fazer uma gestão de pessoas muito forte ali. Então, a coordenação se resume em tudo isso. Legal demais, professor. Eu gostei, estou gostando muito de... Eu escolhi bem a senhora, porque eu imaginei que a senhora transita entre vários meios, assim, que nem, por exemplo, eu queria saber também, caminhando agora na reta final aqui da nossa gravação, a sua experiência que a senhora passou pelo setor público também. Eu queria saber qual que é a diferença, se tem muita diferença na nossa cabeça leiga, assim, são coisas completamente diferentes. É ou não é? Como que funciona isso? Bem diferente, Dani. Olha, eu acabei indo para o serviço público por intermédio do CRA, que é o nosso Conselho Regional de Administração, né? Na época, eu era o que a gente chama de delegada do CRA em Londrina, que é uma representante ali na região. A prefeitura estava procurando uma secretária de recursos humanos, que é o segundo escalão de comando ali do município, né? E o CRA indicou o meu nome, e eu participei do processo seletivo e fui escolhida, né? Na época, aí eu pedi autorização para a PUC para fazer esse trabalho, e eu fiquei na PUC e na prefeitura. Então, não deixei de fazer a coordenação. Lembra da história das estrelas brilham à noite? Então, eu trabalhava de manhã, de tarde, à noite, todos os dias, né? Lógico que, você trabalha direto? Não, quando a gente tem um cargo de gestão, a gente tem um horário flexível. Eu tenho tempo de comer, eu tenho tempo de descansar, eu tenho tempo de me deslocar e encaixar as coisas que precisa, mas você tem que estar naquele ambiente ou, pelo menos, fazendo a tua gestão. Então, eu fui parar lá na prefeitura por meio do CRA, né? Atualmente, inclusive, isso é uma coisa legal de falar, eu sou conselheira do CRA.
E eu acho que nós da administração, nós administradores, não podemos deixar de participar desses órgãos, que é para a gente cuidar da nossa profissão, né? Só abrindo um parênteses, eu acho que a gente olha muito para as outras profissões e fala, nossa, que legal e tal, e a gente não cuida de valorizar a nossa. E eu falo que a administração é imprescindível em qualquer lugar. Então, a gente tem que ser muito top, muito chique a nossa profissão, muito reconhecida, né? E na prefeitura, é bem diferente o movimento da rapidez, né? De repente, a rapidez que a gente tem na empresa privada, que a gente faz as coisas na gestão, na empresa pública é mais lenta. A experiência, para mim, foi muito interessante, porque eu não tinha tido nenhuma experiência. Eu não sabia, para você ter uma ideia, eu acho que muitos brasileiros não sabem, como que se aprova uma lei. E eu acho que todos nós precisamos entender um pouco disso, um pouco de gestão pública, é muito interessante. A gente tem, dentro dos próprios conselhos, e foi criado pelo Conselho de Administração, o Índice de Gestão Municipal, que é o IGM. Esse IGM, ele acompanha todo o processo de gestão pública dos municípios, e foi criado pela nossa área. Então, quem gosta um pouco mais da burocracia e quiser desenvolver uma carreira na área pública, é muito interessante. Observem, em algumas prefeituras, existe concurso para administrador, tá? E que a gente chama de carreira de Estado. O que é a carreira de Estado? O administrador tem um status diferente dentro desse concurso e ele tem um salário muito bom, que hoje deve estar girando em torno de 8, 9 mil reais por mês, fora os benefícios, fora depois o que vem ao longo do tempo nesse salário, nessa remuneração, né? Hoje em dia, um patamar desse de 8, 9 mil reais, você já tem que estar no nível de coordenação, supervisão numa empresa de médio ou grande porte, e numa empresa pequena você nunca vai ganhar isso. Então, é uma carreira interessante, né? Algumas carreiras de administrador, e quando você desenvolve ali também uma competência política de se destacar, você consegue também desenvolver projetos muito interessantes dentro do que você está trabalhando ali, né? E aí, na oportunidade, eu fiquei 3 anos, quase 4 anos na Secretaria de Recursos Humanos. Foi muito bom, porque eu consegui fazer algumas coisas, né? Implantar uma folha de pagamento automatizada, reduzir índices de absenteísmo, organizar a área de saúde e segurança do trabalho, automatizar muita coisa, automatizar ponto. Então, foi assim, foi um case assim, muito interessante para mim, em termos de aprendizado, tá? Mas é uma carreira, pessoal, que vale super a pena para quem gosta de ficar mais no escritório mesmo, né? Eu digo que na carreira pública, não estou falando que é aquela coisa ultrapassada que você só fica batendo carimbo, não. Mas é um trabalho mais burocrático, é um trabalho um pouco mais preso, obviamente, e que você tem que seguir mais regras do que numa empresa privada, que, de repente, você pode escrever as regras, desenvolver os projetos. Então, essa é a grande diferença, mas agrega demais para a carreira, para quem gosta, eu super indico. Excelente, professor. E, olha só, chegamos ao final, então só queria agradecer aí sim, você ter topado o convite. Muito obrigado, professor. A gente vai ficar muito feliz ao ver essa gravação aí no futuro. Obrigadão. Eu agradeço, Daniel. Obrigada. Vamos ficar em contato. O pessoal aí que quiser fazer contato comigo, depois você pode colocar aí na descrição, né, os meus contatos. Eu fico muito feliz em participar e muito mais feliz ainda de ver essa iniciativa, né, vindo de estudante de administração. Então, continuem firmes. Eu gostei demais de estar na UEMP. Vários de vocês me procuraram depois. Estou com contato com bastante gente. Então, fica o convite também para uma integração com os alunos da PUC Paraná. Eu acho que vocês têm muito aí que podem aprender juntos. E parabéns mesmo aí pelo podcast, pelo trabalho que vocês desenvolvem para valorizar a nossa profissão. Muito, muito obrigada mesmo e um beijo grande.